Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Ô Flor, ô Luísa, presta atenção, hein? Olha, vamos compartilhar informação. Eu não sei muita coisa não, mas se quiser, eu explico. Olha só, que tá escrito aqui, ó. Siga em frente. Bom é com amor. Vou ler de novo. Siga em frente para novos desafios com amor, calma e gratidão. O que não for bênção será o quê? Lição. Tá bom? Essa é a mensagem para você, entendeu? E vamos começar o dia, entendeu? Agradecendo a Deus, bebendo aguinha e tudo mais. Se quiser, eu explico, hein? Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva, se inscreva, se inscreva. Nunca pare de lutar, nunca. Bom dia, menino. Bom dia, menina. Bom dia, Luísa. Bom dia, Flor. Olha, vamos começar já bebendo água, depois a gente conversa. Vamos, sem mais delongas, continuar falando sobre este tema, a segunda vinda de Jesus. Não é verdade? Hoje nós vamos ler um texto que está em Mateus. Nós vamos explorar muito o livro de Mateus, porque sempre que se fala desse tema, né, o primeiro livro que se lembra é aqui o livro de Mateus, né, no capítulo 24. Vamos lembrar que a Bíblia não foi assim escrita, né, como a gente vê hoje, assim, com capítulos, versículos, né, e nem está na ordem certa, né, os livros. Mas isso é outro vídeo. Mas é sempre para a gente ter a se acrescentar no nosso conhecimento, né? Para a gente estar acrescentando. Então, aqui no livro de Mateus, a gente está explorando, né, o livro de Mateus, porque sempre nós vemos, quando se fala da segunda vinda de Jesus, né? Porque esta é uma doutrina que, se a gente se vê falar, Jesus está voltando, né? Jesus está às portas de voltará. Então, a gente está fazendo um apanhado de vídeos para nós estarmos entendendo, né, qual é o Jesus que está voltando. Se é o Jesus que nós conhecemos na Bíblia, o Jesus de Nazaré, lá, filho de Maria e José, que nasceu na manjedoura lá, né, e que pagou o preço na cruz, que disse que estava consumado, que lá em Hebreus diz que ele veio fazer um sacrifício uma vez por todas, trouxe a aliança eterna da graça. Então, nós temos que compreender. Então, nós estamos compartilhando informação, né? Para a gente entender. Então, nos vídeos anteriores aí, a gente falamos já muito sobre o capítulo 24 de Mateus, né? E vamos ter uma variedade, né? Variedade de textos, né? Para a gente estar entendendo essa doutrina, a segunda vinda de Jesus. Ontem nós falamos muito sobre esse versículo aqui, que está em Mateus 24, no versículo 15, que diz assim, ó: quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Que ali, né, aqui no contexto vem falando, né, tudo as tribulações, né, nação contra nação, guerra sobre os rumores de guerra, né, tudo que quando se fala desse tema se lê, né. Então a proposta não é somente pincelar, mas vamos ler e meditar, tá bom? Então, lembrando que aqui nesse versículo 15, tá, quem lê entenda. Está falando aqui a grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, aí a gente está entendendo qual é o tema, o que nós estamos buscando conhecimento sobre a segunda vinda de Jesus. Mas aí, quando nós vemos aqui em Mateus 24, 15, né,
que aqui está falando, quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta, o que? Daniel. Aí nós vamos lá, nós vamos entender, somos inteligentes. O profeta Daniel não estava falando da segunda vinda de Jesus, porque Jesus ainda nem tinha vindo. Então o profeta Daniel estava falando da vinda, né? Da vinda de Jesus. Né? Então não estava falando da segunda vinda. O que nós estamos procurando é onde está escrito que é a segunda vinda, né? Então estamos aqui esmiuçando. Então procuram ver aí os vídeos anteriores, né? E já vão dar o like, assim, ó, entendeu? Vamos compartilhar a informação. Compartilha com outros, né? Se você já se inscreveu, se não inscreveu, aqui embaixo do vermelhinho, né? Ou em preto, se inscreva, aperta, se inscreva, aí vai aparecer 3 sininhos, tem um sininho que tem um chapeuzinho, você aperta no sininho, vai estar assim, tendo sempre a informação de quando a gente lança os vídeos, né? Assim, e vamos assim comentar, né? Comentar os nossos vídeos ali, aí não é elogiar nem ou questionar somente, mas também mandar informação, né? Muitas coisas, a gente tem possibilidades de muita coisa que a gente fala, de nós estarmos enganados, errados, né? Então manda textos e manda, pode mandar, eu vou botar na descrição o link do grupo do WhatsApp desse canal. Aí pode mandar vídeo, né, ensinando, porque a gente quer aprender, né, aprender, simplesmente aprender. Mas aprender não é do que te ver falar, do que, entendeu? E fulano fala, o outro repete, né? As pessoas gostam de repetir, né, coisas que o outro fala. Então, a gente quer apenas aprender à luz da Bíblia, né? Então, eu estou repetindo aqui uns versículos que nós lemos ontem, né? Nós lemos ontem e... assim, para a gente estar dando continuação. Então, eu li em Mateus 24, aqui no versículo 7. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Não está falando assim, daqui a 2000 anos vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não. Você vai em Mateus 24, no versículo 32, para a gente ler assim aqui, ó. Aprendei, pois, a parábola da figueira, pois já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo. O que está próximo, hein? Próximo, próximo é próximo, né? Próximo é verão. Então aqui está falando, né? Aprendeu, pois, a parábola da figueira, porque a figueira dá as folhagens primeiros, né? Das folhagens primeiro, não. A figueira, ela dá o fruto e depois dá as folhagens, né? Dá as folhagens, renovam as folhas, né? Primeiro vem o fruto. Então, por isso que tem aquela passagem, né? Que Jesus vai e amaldiçoou, porque ele as folhas estavam lindas, maravilhosas, né? Como hoje, né? Ali representava, claro, o Israel, os judeus ali. Então, ali, como hoje, trazendo para os dias de hoje, a gente vê na religiosidade, nesse sistema religioso, muita folhagem até, né? Ainda tem muitas folhagens bonitas e tudo, mas o que tem que ter primeiro é o fruto, né? O fruto. Então, engano, né? Enganação para Jesus. Então, hoje nós vemos muita religiosidade, muita folhagem, muitas coisas bonitas, até anorexo, né? Parece, mas não é, né? Porque quando vai lá, assim, no fundo, no profundo, não tem o quê? O fruto, né? Não se encontra. Tanto é que é notório que não tem o quê? A graça, não se prega a graça genuína, né? Fala-se até na graça, mas não se prega a graça, né? Que é a revelação que foi dada pela luz, né? Dado a Paulo, né? Se fosse para nós sermos doutrinados por Deuteronômio, né? 28, por Malaquias, por Melquisedeque, por Abraão, por Moisés, né? Para que a luz, né? Que está lá em Atos 22, do versículo 6 ao 8, por que aquela luz ia ali encontrar Saulo e trazer para Saulo, né? O único, né? Transformador, trouxe a revelação assim, para os gentios.
Porque nós sabemos, né, que o Jesus de Nazaré veio para Israel, né, para cumprir um juízo para Israel, que ele recebeu a incumbência, né, quando ainda estava o quê? Quando ele ainda estava Ezequiel, né? Eu estou falando do resiliente, não estou falando do físico, né? Que Jesus era 100% homem, 100% que espírito, né? Então, o que eu estou falando é do resiliente, é do espírito que estava, né? Da origem que estava em Jesus de Nazaré. Então, quando aquela origem estava Ezequiel, vocês vão lá a partir do capítulo 2 de Ezequiel, e ele ali recebeu a incumbência todinha do que, né, uma atalaia que ele iria fazer lá na frente, né? Aí, por isso ele veio, e quando ele veio, aí ali, estando Jesus de Nazaré, né? Então ali ele disse, ali em Mateus 15, 24, que ele veio, foi para Israel, né? E ali em Mateus 10, 5, ali ele viu os seus discípulos de ir anunciar ali a toda criatura dali, né? Daquele século ali, aquele tempo ali, né? Que estava chegando, estava próximo o fim daquele tempo, daquela geração, né? Daquela geração de governo humano, de ignorância, de trevas, né? Então, estava ali, chegando, estava próximo o reino de Deus. Então, aqui no livro de Mateus 24, aí a partir do 32 diz assim, ó, aprendei, pois, a parábola da figueira, pois já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Né? Ele pregava por parábola, né? Porque aquele povo, né, não entendiam, né? Era de dura cerviz. Então, aí o 33 diz assim, ó, assim também vós, né? Vós quem? Não é eu, não é você, vós. Eu tô falando aquele povo lá, aquele tempo lá, Jesus estava lá. Entendeu? Você nasceu lá, você está muito velho. Então, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, né? São essas coisas, então vendo o contexto de que foi que estava falando, nação contra nação, guerra, rumores de guerra, entendeu? Então, aí está falando, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo que as portas, né? Fala, Jesus está às portas, ali estava, né? As portas, o que estava às portas? O reino espiritual, né? Ali, o reino espiritual, do qual depois eles não acreditaram de jeito nenhum, né? Que foi lá, rolou a pedra, disse, cadê Jesus? Aí Jesus não estava lá. Aí pegou, procurou Jesus, o anjo falou, você está procurando quem aí, menino? Ele não pregou que ele ia vencer a morte, que ele é a ressurreição, a verdade, a vida. Aí estava entendendo nada, depois ele foi andando por ali também, todo apavorado, né? Aí foi assim, andando com aqueles dois lá no caminho, assim, do Gabaú, ele falou assim, não reconheceu o que foi, o que aconteceu, mas só você que não sabe, né, Jesus? Que aconteceu um problema aí, que chegou um profeta dizendo aí que era filho de Deus, que ia defender a gente de tudo. Aí o que aconteceu? Mataram ele na cruz. Mataram. E agora a gente tinha que estar aqui, entendeu? Sozinhos. E Jesus ali do lado, né? Eles não reconheceram, assim como até nos dias de hoje. Estão esperando vir de algum lugar, né? Eles não reconheceram o Jesus que ali teve do lado deles, ali pregou ali, falou, né, o tempo todo. Então ali ele apareceu ali para, dizem na história aqui, para mais de 500 pessoas, né? Apareceu até para Pedro, que estava ali do lado dele, né? Que ele estava explicando tudinho com mais detalhes ali, né? Aqueles discípulos que iam ali discipular, né? O povo da circuncisão. Presta atenção, hein, gente? Pedro, Tiago, João, né? Aqueles discípulos ali, eles foram incumbidos, né? Do povo da circuncisão. Tá bom? Depois, lá na frente, né? Quando Jesus já não era Jesus de Nazaré, era Jesus Cristo, era a unção, era a luz. Ei,
né? Lembra o que aquele anjo falou quando estava todo mundo reunido ali? Tá? Acho que no livro de Atos. Que ele falou assim: o que vocês estão olhando aí para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que vocês vão ver descer. Entendeu? E ele mandou assim: vocês vão para lá, fica todo mundo reunido ali, entendeu? Vai para lá, para Jerusalém, para a casa lá do tesouro, para onde vocês têm assim os pés fincados, entendeu? Fica todo mundo ali que vocês vão ver acontecer o negócio, entendeu? Então aconteceu o dia de Pentecostes, ele voltou, né? Ele voltou e a partir dali é ele que governa, entendeu? O reino espiritual. Então ali, entendeu? Então ali começou uma transição, que se consumou 70 anos depois, né? 70 anos depois que foi o juízo que se consumou, o dia da vingança, né? Está lá em Isaías 61:2. Enfim, já falamos sobre isso, né? Então, vamos passo a passo entendendo. Agora vamos no versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Para aí, pensa, pelo amor de Deus. Então, em verdade vos digo que não passará esta geração. Qual é a geração? Ele estava falando, não passará aquelas gerações, aquela próxima geração. Não, ele estava falando aquela geração que ele estava ali, Jesus de Nazaré. Estava falando, não passará esta geração, a geração que ele estava lá. Aquele século ali, aquele período que ele estava ali. Não passará esta geração, entendeu? Para de ficar perturbado, entendeu? Pegar a história, trazer como doutrina, entendeu? E te pregar em história como doutrina, você ficar perturbado e ficar assim, bêbados, né? É como se ficasse bêbados de religiosidade. Pelo amor de Deus, desperta tu que dorme, pelo amor de Deus. Então, olha, em verdade vos digo que tudo isso o quê? Esses rumores de guerra, essa confusão, fome, esse negócio de o amor esfriar e tudinho, então tudo isso, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo, não ficou nadinha, tudo isto aconteça. É uma escatologia então consumada, nós vivemos uma escatologia consumada, entendeu? O que é escatologia? É uma ciência do fim, né? Então, por que já é uma consumada? Porque essa desolação, tudo aquilo já aconteceu 70 anos depois. O que está sendo pregado em Mateus 24? O que ele profetizou? A destruição, vai lá no início de Mateus 24, a destruição do templo de Jerusalém. Então, ela foi destruída. No versículo 15, o que nós lemos? Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que ele entenda. Então, vamos lendo, passo a passo. Eu vou voltar lá no versículo 27, mas por enquanto, para você entender. Preste atenção. Então, não vai passar dessa geração, antes que tudo isso aconteça, tudo aquilo. Aí o 35, passará o céu e a terra, entendeu? Tudo era em parábola, né? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, se tudo aquilo não aconteceu naquela geração, então Jesus é mentiroso. Entendeu? Então, o tempo todo, a gente está esmiuçando, porque, na verdade, a gente tem que entender as informações, ler, fazer a exegese e extrair da forma que está escrito. Entendeu? E não viver da hermenêutica, de forma de interpretação que a gente ouve a vida inteira, porque eu ouvi a vida inteira uma interpretação completamente errônea de Mateus 24, né? O tempo todo. Então, vamos assim, compartilhar a informação do que está escrito, né? Então, 36, mas a respeito daquele dia, presta atenção, daquele dia, que dia? Vai lá Isaías 61, versículo 2, dia da vingança do Senhor. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então,
somente pai, da destruição do templo físico, né? Do derrubamento, né? Da destruição, e havia fluir o templo espiritual, o reino espiritual, entendeu? Por isso que lá em Mateus 7, do versículo 21 a 23, está escrito: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entra no reino do céu. Esse reino que estava próximo, entendeu? E estava falando ali no 22, o que os religiosos falou? Eu fiz maravilha no seu nome, eu fiz isso, eu curei no seu nome, tudo bem. Ele assinou embaixo, porque ele não é homem para que minta, nem filho de homem que se arrependa. Mas fez da carne, fez na religiosidade, fez naquela cultura dos gregos, né? Não fez crendo, não fez pelo reino espiritual, não fez acreditando que aquela novidade de vida ali, o Messias, que era o Evangelho, era o Filho de Deus, era o enviado para trazer, né, a espada, né? Ele disse: eu vim trazer espada, dividir, porque um acredita nisso, acredita na própria família, né? Uns te apoiam, né? Quando eu falo família terrena, humana, né? Então, uns se apoiam, até tem interesse de procurar entender que a possibilidade, assim como eu falei, a possibilidade de eu aprender um cadinho. Aí comecei a pesquisar, estudar aqui, estudar ali, né? Porque eu ficava amassando barro, assim como aquele povo lá no deserto, rodando em círculos, né? Mas como, irmã, que você ficava rodando em círculos? Assim, porque há anos, às vezes, num sistema aqui e ali, assim, a gente sempre ouvia sempre as mesmas coisas. Para dar assim, um exemplo, vários lugares a gente chegava assim, eu só via pregar sobre a mulher do fluxo de sangue. Todo lugar, a mulher do fluxo de sangue, falar em fé, entendeu? Ninguém pregava a própria fé, ninguém pregava uma fé mais atual. Todo mundo saía lá na mulher do fluxo de sangue. Então eu comecei a pesquisar, né? A mulher, 12 anos, né? Sangrando, e aí ela foi atrás de Jesus, sei o que. Aí outro vídeo que eu vou explicar. A mulher não sangrava, né? Assim, igual, no caso, ensinam pra gente, né? Que ela, no caso, tinha uma hemorragia, né? Tá escrito ali que ela tinha uma hemorragia. A mulher sangra mesmo, todo mês, né? Então ela tinha uma deficiência que naquele tempo era deficiência. A mulher ela não engravidava. Então ela naturalmente né, ela menstruava e tinha uma deficiência ali na menstruação ali e tudo, né? Então ela era separada, porque era uma mulher que ela não engravidava. As outras ela engravidava, tinha filho, engravidava, tinha filho sim, né? Tinha filho, engravidava. Então ela era uma pessoa assim como algumas, né, que nós já sabemos na história, que até a própria Sara, né, então ela tinha uma história que separaram ali com aquela mulher, e ali depois ela tocou, né, ela acreditou, né, que eles tinham ela como uma imunda, tinha ela como uma leprosa, tinha ela como, entendeu, que era jogada, porque as mulheres naquele tempo, né, ficava lá no arraial, né? Era reprodutora só, simplesmente. Eu aprendi essa parte na escola, sabe? Aprendi na escola assim, a civilização humana começou na Mesopotâmia, né? Que é a Mesopotâmia, que é uma terra entre rios, acho que Eufrates, Tigre, negócio assim. Enfim, eu aprendi na escola, estou falando. Aí, então ali, os hebreus, ali a história dos hebreus, tudo eu aprendi no colégio, no 2º grau. Então ali tinha o deus acho que é Dagon, eu há muito tempo que eu estudei, não lembro direito, mas é mais ou menos isso. Que tinha os braços, tinha negócio de fogo, né? Então ali as mulheres elas para reproduzir, não botavam os meninos, pegavam eles com 7 anos de idade, né? Ficava com as mães até 7 anos, depois iam para o exército, né? Eram levados. Aí depois quando eu li o livro, a passagem de Ana, né? Eu lembrei do que eu aprendi na escola. Então
Era assim. Então as mulheres, né, então eram postas assim no arraial para assim, né, eram reprodutores. Então aquelas que não conseguiam engravidar, elas eram postas de lado, né? Então eu acredito que essa mulher do fluxo de sangue era uma dessas que eram ali excluídas porque não conseguiu engravidar, né? Então quem não engravidava menstrua, né, irmão? E às vezes ela tinha uma deficiência ali que ficava com hemorragia. Mas tu já pensou, se uma pessoa ficar sangrando 12 anos direto, ela não consegue estar viva, né? Morre. Né? Então é uma história nisso aí. Mas então as mulheres tinham os filhos, né? Porque ela tinha que ter filhos para o exército. Era assim que faziam. Então, quando nasciam os meninos, eram todos, botavam com as mães, porque até 7 anos, né? Ali para cuidar, uma cuidava do filho da outra e tudo, era assim. Mas quando nascia muita menina, então tiravam poucas, eram poucas que eram poupadas, que era para a cozinha, né? Mas a maioria jogava-se no tacho de fogo desse deus, acho que é Dagon, entendeu? Então morri, matar é uma tristeza, entendeu? Assim, o vídeo hoje não é para isso, uma outra hora eu vou estar falando sobre isso. Então vamos continuar aqui no raciocínio desse negócio de segunda vinda de Jesus, que até agora eu só encontrei a primeira vinda. Então versículo 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda o quê? Do Filho do Homem. Aí agora vamos dar uma pausa. Será a vinda do Filho do Homem. Aí eu volto aqui no 27, que está escrito assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Tem Bíblia que está escrito, se ajuntarão águias, tem outros que falam urubu, né? Não importa. Quero que vocês prestem atenção, o que está escrito. Será a vinda do Filho do Homem. Primeiro, preste atenção. Filho do Homem era uma expressão daquele tempo ali de cultura, né? Se falava filho do homem. Era uma cultura dos judeus, de Israel, por povo. Né? É o filho do homem, falava-se filho do homem. Então não está se falando filho do homem aqui, especificamente o Jesus de Nazaré, que o filho do homem vai voltar. Lembra-se lá em que Ezequiel, como é que foi lá no capítulo 2? Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo, né? Que era uma atalaia, os judeus estavam sendo preparados ali. Então, filho do homem é uma expressão que se falava. Tá, muito bem. Então, vamos falar aqui. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Não está falando segunda vinda, está falando a vinda do Filho do Homem. Agora, quem é que está falando tudo isso aqui? Quem é que estava explicando? Deus, Mateus 24, Deus do início, falando assim, ó, não vai ficar pedra sobre pedra de construção, e quando você ouviu rumores de guerra, vai acontecer tudo isso. Quem está falando? Não é Jesus? Então, ele está falando, vai ser assim a vida do Filho do Homem. Aonde estiver o cadáver, aonde está falando onde estiver o cadáver? Está falando aqui que Jesus está vindo buscar a igreja, que está vindo a nuvem buscar a igreja? Não. Depois a gente fala sobre isso, que está escrito lá em Tessalonicenses, né? É o que eles entendiam. Entendeu? Presta atenção. Vamos falar o que está escrito aqui, o que Jesus estava falando aqui. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Por quê? Porque quando isso aconteceu, isso aqui foi uma profecia da destruição do templo de Jerusalém, né? Então, exatamente isso aqui aconteceu 70 anos descer. 70 anos descer depois de Jesus. Então, aconteceu essa desolação todinha, né? Aconteceu a desolação todinha, a confusão todinha. Por quem era esse filho do homem que está se falando aqui? Que ele ia chegar de surpresa e chegou, né? Depois de toda a destruição, de toda a opressão ali, de tudo ali acontecendo, ele chegou de repente para a destruição ali de Jerusalém, né? Do templo e tudo mais. Quem foi esse filho do homem, né? Que era dali, fazia parte dali daquele século, né? Daquela geração. Quem foi? O filho do homem era Tito, general Tito, filho de Vespasiano. Vocês vão lá e procuram e estuda, entendeu?
Ele que chegou, né, para e destruiu ali o templo, tudo para concluir, né, a profecia de Jesus de Nazaré. Tá bom? Vamos ler agora, sabe? Então, raciocina comigo. Me ajuda aí, tá? Vamos a Apocalipse 1, versículo 7. Sabemos que Apocalipse é a revelação que foi dada a João, né? Foi Jesus de Nazaré que deu a revelação a João? Não. Já foi Jesus Cristo, né? Ele já tinha ido para a cruz. Então deu a revelação. Como que deu? Né? Ele é espírito, então ele fala com espírito, não está com carne. Então, vocês leem aí no início do capítulo 1 de Apocalipse que ele falou com João em espírito, não é verdade? Em espírito, disse aqui, e o que foi falado para ele? Por que ele falou? A incumbência aqui de João foi para quem? Foi para assustar 2000 anos depois, assustar pessoas, falar um montão de coisa, que eu, quando eu li Apocalipse, ficava apavorado, né? E quando me ensinavam, mais ainda. Mas não, ali o Apocalipse foi assim uma revelação que as 7 igrejas, que foi o quê? Instituída naquele lugar, da localidade, naquela geração. E que 7 igrejas é essa? Essas 7 igrejas que foi o que? Formada por Paulo, né? Então, por Paulo, entendeu? Já lá na frente, que ele preparou Paulo, Saulo que virou Paulo, né? Para trazer, né? Eu já falei que Pedro, Tiago, João foi o que? Para os circuncisos, não é verdade? Para testemunho daquele pacto ali dos fariseus, saduceus, essênios e tudo mais. Mas Paulo foi preparado. Por que ele preparou Paulo? Porque Paulo ele estudou com Gamaliel, era, né, bambambam, sabia de tudo e tudo. Mas só que ele era o quê? Formado naquela, o quê? Na lei, formado sobre aquela perseguição, e ele perseguia ali os pessoal do caminho, porque ele não entendia o reino espiritual. Mas o que ele não sabia, assim como o Deus fez com Josué, né, que estava ali com Moisés estava conduzindo ali o povo, mas ele estava preparando, era Josué para entrar em Canaã. Assim também, os discípulos ali, né, Pedro, João né, Tiago e todos mais, aqueles ali, todos eles estavam preparados porque, pelo que eles entendiam. Eles andaram com Jesus de Nazaré, e Jesus de Nazaré veio fazer o quê? Cumprir a lei, o pacto da condenação. Então a circuncisão ali foi o quê? Foi assim, dita para ele edificou, né, para Pedro. Para Pedro está levando, né, os discípulos levando, em Mateus 10, versículo 5, mandou eles anunciar as boas novas, que era o reino espiritual que estava próximo. Ele mandou, vocês vão lá e falam a casa de Israel, vocês não vão ao gentio, porque, entendeu? Ele já estava preparando Paulo para os gentios, entendeu? Porque só Paulo iria entender, porque foi surreal, né? Ele estava ali no caminho de Damasco e tudo ali, e de repente, né, vai lá em Atos 22, versículo 6 ali, ou 8, ele estava ali e de repente todos viram a luz, viram sobrenatural. Muitos hoje até vê, de repente, dá uma dádiva de Deus e vê, mas não, entendeu? Mas o pessoal lá quer fantasma, é demônio, sai fora e não quer crescer em graça e conhecimento, entendeu? Então, ali ele preparou Paulo, porque Paulo já era, né, entendeu? E se ele era perseguidor, eles iam, né, ele era uma testemunha desse reino espiritual, porque todos, né, como foi assim, né, vi ali no livro de Atos a história de Paulo, né, realmente ficaram questionando como é que esse cara, né, que perseguia e tudo, agora está com outra história, né? Está com outra história, mas Paulo se manteve firme, né, naquela conversão. Realmente ele foi convertido. Hoje temos muito convencido, né? Convencido a ser religioso, mas convertido igual a Paulo tem poucos.
entendeu? Porque ele entendeu que mudou, né, do estado. As pessoas não querem mudar. As pessoas não veem que tem possibilidade de estar errado. Às vezes passou 10, 20 anos, mas tem possibilidade de estar errado, né? Eu mesmo estudei, eu falei de um jeito, eu aprendia de um jeito, me ensinavam de um jeito, né? E assim eu também repito que Paulo falou lá em Filipenses 3, né? A partir do versículo 12 ali, eu acho. Não é que eu saiba, eu não estou perfeito não, mas eu estou prosseguindo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo, não em religião, né? Não em religião, não em isso ou aquilo outro de terreno, né? Mas estamos prosseguindo, marchando para a soberana vocação em Cristo, que foi ele que separou, né? Efésios 4, 11, se não me engano, entendeu? É ele que separou uns para isso, outros para aquilo, né? Para o aperfeiçoamento, né, da sã doutrina, entendeu? Para nós estarmos compartilhando a sã doutrina. O homem que vai lá, pega os dons, né, a variedade de dons e se intitulam e se põe o nariz com... Não, Deus separou, né? Deu dons, é dom, não é título, é dom. Por isso que eu não gosto de título, entendeu? A gente tem dons, né? É um livre-arbítrio, né? Nós temos dons para poder de decisão, né? Como você vai usar esse dom? Muitos têm dons que usam para ganhar dinheiro, né? Outros pegam o dom para... Outros pegam os dons para status, né? Tem gente que pega o dom e é status, só isso, aquilo, né? Muitos pegam assim, com muita unção, né? Entre aspas, né? Em certos lugares assim, fora dali, né? Não é nada daquilo, né? Eu falo de coisas que eu já presenciei, né? Pessoas que são uma unção, uma coisa ali assim, e tudo, e muitas das vezes, algumas horas depois, vi as pessoas amaldiçoar outra pessoa, né? Falar mal de uma outra pessoa que não está ali para se defender, né? Ter ódio. Já vi pessoas, né, que acabam de fazer louvar, fazer isso, aquilo outro, depois fala de uma outra pessoa com ódio, se a pessoa talvez não tenha feito nada, né? Ódio mesmo, irmãos, né? Já presenciei muita coisa. Então, que a gente não venha se espelhar um no outro, né? Eu gosto de compartilhar a palavra, não é para se espelhar em mim, não, é para incentivar vocês a buscar conhecimento. Hoje nós temos um veículo aí, né, que foi nos oferecido por Deus, porque eu acredito que quem nos alcança sempre é o Espírito Santo de Deus, né? Efésios 6:10, na armadura de Deus, nós estamos revestidos da armadura de Deus, né? Então, o maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, vamos prestar um pouco mais de atenção. Vamos prestar um pouco mais de atenção nas coisas, né? Então o que eu quero concluir aqui, preste atenção. Apocalipse. Então, nós precisamos concluir essa desolação de que estava falando Mateus 24. Apocalipse 1, versículo 7. Presta atenção, que o Espírito falou a João ali. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, né? Que ele tragado foi a morte pela vitória, né? O primogênito, né? Presta atenção mesmo, gente. E o soberano dos reis da terra. Ele é o soberano. Muita gente quer ser soberano, né? Sobre. Não quer ficar sob, né? Não quer ficar sob. O sistema que não quer ficar sob. Quer ficar sobre. Mas soberano é o Rei Jesus Cristo. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. Olha o verbo, tá? Olha o verbo. Quando falar que libertou, né? Olha quem está falando para quem? Quem está falando aqui de João? Nos libertou. Libertou
né, ali os judeus, os hebreus, né, libertou eles, né, porque libertou do quê, irmã? Da lei do pecado. Eles viviam no pacto do pecado. Nós não nascemos no pacto do pecado. O que era pecado? Transgressão da lei. Nós não transgredimos lei nenhuma, porque nós já nascemos no pacto da graça, né, do favor imerecido, né, do amor eterno. Eterno, sabe o que é eterno, hein? Presta atenção, hein? Então, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, Então não é a gente aqui, presta atenção. Vê se lê, mas entende o tempo, quem está falando, por que está falando, é metáfora, linguagem de figura, entendeu? Para não estar ensinando ninguém errado, entendeu? E nem aprendendo errado também, poxa. Presta atenção aqui, ó, 6. E nos constituiu, tá falando eles, né? Porque ele não foi constituído para o pessoal da circuncisão, ó. E nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aí sim, tá abrange a gente. Pelos séculos dos séculos, entendeu? Eles foi o quê? O quê? Os sacerdotes da circuncisão. Não tem nada a ver com a gente, tá bom? Presta atenção. Agora, o que eu quero que vocês prestem atenção é no versículo 7. Apocalipse 1, versículo 7. Por favor. Está complementando o que está lá escrito de Mateus 24, do versículo 15 ali, né? Que está falando da desolação, né? Desolação. Olha aqui o complemento. Olha o que aconteceu no ano 70 desse, o dia da vingança do Senhor, que está lá em Isaías 61, 2. Presta atenção, gente, presta atenção. Jesus veio, entendeu? Presta atenção, olha o Filho do Homem quando veio, o que aconteceu? Versículo 7. Eis que vem, né? Olha a luz falando para João. Eis que vem com as nuvens, entendeu? Significa, as nuvens aqui significa juízo, entendeu? Ela é para nuvem, não, é juízo, significa juízo. Você vai lá e estuda aqui, significa juízo. Eis que vem com as nuvens, né? Filho do homem, vem com as nuvens. Então ele veio ali com o juízo. Quem entrou foi Tito, físico, né? Filho do homem. Esse filho do homem, Jesus de Nazaré, ali, ele já tinha morrido na cruz, ele ia voltar, nem pode voltar de novo, nascer de novo Maria José. Entendeu? Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos, presta atenção, o transpassaram. Aqueles que transpassaram Jesus, botou coroa nele de espinho, que pôs, fez um montão de coisa com ele, entendeu? Eles estão vivos, gente. Se é aqui que está falando a segunda vinda de Jesus, então todos eles que têm que estar vivos. Inclusive João, porque João foi o único que viu. Lembra? Tem até um louvor. João viu milhares e milhares de anjos. Entendeu? Então João também está vivo. Isso é escatologia consumada. Presta atenção. Olha bem. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos... Cadê as tribos? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Cadê as tribos para se lamentar? Tem que estar por aí, né? Se ele vai chegar, está quando chegar, as tribos tem que estar por aí, João tem que estar por aí. E todos aqueles que transpassaram Jesus também tem que estar por aí. 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, que há de vir. Então, quando lê aqui, não está falando que há de vir no ano 2000. Está falando ali, ele está falando para quem? Para João, que há de vir. Ainda não tinha vindo, né? Está dando a profecia ali para João, que o João foi o único que viu, entendeu? Então, quando ele há de vir, quando ele veio, João foi o único que viu, entendeu? Vamos esperar. Então, em Apocalipse 1:7, a gente vê ali quem foi que viu, né? Foi João,
né? As tribos, todos aqueles que transpassou Jesus, foi aqueles que viram, né? Que viram Jesus vindo pela segunda vez. Já viram? Foi a escatologia consumada. Então, aqui no capítulo 21 de João, foi ali que estava decidindo, né? Jesus decidiu que só João ia ver. João viu, entendeu? Então, só João viu. Aquilo tudo que queria, que foi profetizado em Mateus 24, né? Então, foi naquela geração, né? Lá no versículo 34 está dizendo que naquela geração iria acontecer tudo, não ia passar o céu e a terra se tudo aquilo acontecesse, né? O filho do homem, nós já falamos que o filho do homem foi Tito, filho de Vespasiano. Então, o físico, e aquele que veio nas nuvens, que as nuvens quer dizer juízo, foi sim, então, a conclusão, né, de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo, o reino que estava próximo. Então aqui, quando eles estavam discutindo, né, falando ali, que Jesus estava ali com os discípulos, lá, vamos lá em João, no capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos na beira do mar da Galileia, tá vendo? Apareceu, né? Então, que ele já tinha ido da cruz, já tinha morrido na cruz, né? Morrido, entre aspas, né? Então, ele apareceu novamente, mas até hoje não acredito que ele voltou, que ele está vivo, até hoje, entendeu? Ficam matando ele todo mês, matam ele, né? Todo mês. Pegam aquela incumbência que não era para ninguém, não ser somente os judeus, né? Que era a Páscoa ali, né, de ano em ano, né, de ano em ano, eles faziam uma Páscoa para poder comemorar aquela saída lá do Egito, né? Aí pegam aquela coisa e aí, como foi elaborado lá em Constantino, né, nas concílios de Constantino, eles misturaram tudo, e aí veio lá da igreja mãe, né, católica, esse negócio de santa ceia, né? Falar nisso, estava chegando o Natal aí, né? Tem ceia. Então, a ceia, teve uma ceia que foi santa porque tinha um santo. Então, eles pegam aquilo que estavam comemorando, que é a saída do povo do Egito, né? Para coisa. Aí, eles pegam e não entendo, aí trazem mês a mês, aí nem ano a ano, mês a mês, né? Aí lê lá, o cordeiro já foi santo, já pagou o preço, né, já teve o Jesus, que foi o cordeiro santo ali, que fez o sacrifício de uma vez por toda e tudo, mas aí eles voltam lá no cordeiro de Êxodo 12 e vão na passagem da última ceia que Jesus teve com os discípulos ali, né, ali mostrando a nova aliança que estava entrando ali, que era o pacto eterno, né, da graça ali, que eu devo fazer um vídeo sobre isso, só sobre isso, para que venha entender. Então, então eles pegam, fazem uma misturada e aí começam, aí cantam, se ele vive, posso crer no amanhã. Mas aí fazem mês a mês o que? Anunciam a morte, né, de um Deus desconhecido, igual está lá acho que em Atos 17, né, que ali veio de Roma, um Deus desconhecido, que ficou matando ele, ficou, né, crucificando ele o tempo todo, matando, ficam anunciando a morte, e fazem isso mesmo, em memória. Então ficam adorando um Deus morto. Aí, quer dizer, uma mistureba que a gente não avança, né, na mente, não consegue assimilar. Mas vamos aqui ler. João 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos na beira-mar da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estava ali um grupo, né? Estava Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, do Caná da Galileia, né? Os filhos de Zebedeu, além de outros dos discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar, né? Vou pescar. Pode ir, eu vou pescar. O que Jesus falou aqui? Que era bam, mas morreu, entendeu? Eu vou perder tempo, não, vou pescar, sabe? Presta atenção. Nós vamos também. Os outros falaram, vou com você também. Eu fui enganado. Vou com você. Disseram os outros, né? Eles entraram no barco, mas não pegaram nada à noite. Pegaram nada, né?
Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não podiam perceber quem era. Eles não tinham condições, eles não entendiam. Eles eram muito pesados, entendeu? Gosto até os dias de hoje, não consegue entender ou enxergar a graça de Deus. Por isso que fico lá em Deuteronômio 28, condenação. Minha culpa, minha máxima culpa. Fico buscando bênçãos, já é abençoado, entendeu? Aí, como é que pode você buscar fora um que está dentro da sua casa? Aí diz que ele está em nós, se move em nós, mas vai buscar a presença não sei aonde. Aí fala, eu vou buscar a presença. Aí fala, faço tudo naquele que me fortalece. Maior é aquele que está em nós. Mas aí daqui a pouco está cantando. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Presta atenção, meu Deus. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não podiam perceber quem era. Eles lhe perguntou, filhos, pegaram muitos peixes? Jesus falou, vocês pegaram muitos peixes? Vocês pensam que vocês... nada. Vamos continuar de paz. Sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5. Não, responderam eles. Então ele disse, atire a rede ao lado direito do barco, que vocês vão conseguir pescar muitos peixes. Fizeram assim e não podiam recolher a rede por causa da enorme quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava, João, né, disse a Pedro, né, que Pedro foi falado, né, que ele estava ali à frente da circuncisão, entendeu? Mas quando ele estava ali se metido a besta, Jesus chamou ele de quê? Arreda-te de mim, Satanás, né? Porque a circuncisão, realmente, até nos dias de hoje, é Satanás, né? É opositor, é uma religiosidade opositora. Não aceitam a graça e nem deixam ninguém aceitar. Não aceitam Jesus, o invisível, o ressurreto, nem deixam ninguém aceitar. Ficam lá no Jesus de Nazaré, matando Jesus de Nazaré toda hora, ficam venerando o Deus morto em memória. Se nós temos um Deus vivo, por que eu vou venerar um Deus em memória? Meu Deus não é em memória, não. Meu Deus é vivo e eficaz. Não podemos adorar dois senhores, né? A gente vai agradar um, desagradar o outro. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, Senhor. Nisso Simão Pedro vestiu a capa, porque estava só com a roupa de baixo, saltou na água e nadou até a praia. Os outros discípulos ficaram no barco e puxaram a rede carregada, né, para a praia distante, né? Então, quando chegaram, prestando atenção, tá? Quando chegaram, eu gosto de ler bem pausado, que é para você entender. Quando chegaram, viram uma fogueira acesa com peixe sobre as brasas, né? Também que havia pão. Jesus já não era o ressurreto, mas ele mostrou que ele trouxe vida e vida em abundância, vida eterna, entendeu? Vida em abundância, né? Vida abundante, de ganhar, de ter carro, de ter isso, aquilo. Não, abundante é eterno. Ele trouxe a vida que não, entendeu? Não morre, a gente não morre mais, entendeu? Tragalha foi a morte pela vitória. Está escrito que o último inimigo a vencer foi a morte. Se ele venceu, nós não morremos mais, entendeu? Estou falando de carne não, gente, pelo amor, estou falando resiliente que está em nós, tá? Carne é claro, nasceu, morre, filho de Maria e José, nasceu, morre, entendeu? É pó, volta de novo, entendeu? Não tem como nascer e viver de novo, não tem como. Agora, resiliente, vocês aguardam. Ah, meu Deus do céu. Tem que ver, vocês pensam que vai para o céu, tem que ficar tocando flauta. João 3,13, me parece, está falando assim, que ninguém foi para o céu, a não ser aquele que veio de lá, que é o resiliente que ficou lá em Jesus de Nazaré, o resiliente que ficava ali em Ezequiel, o resiliente que ficou assim em todos os discípulos,
resiliente que ficou em Jeremias. Lembra que Deus falou? Jeremias, antes que você se formasse no ventre de tua mãe, eu já te conhecia, menino. Entendeu? Presta atenção. Como é que conhecia assim, antes de nascer? Entendeu? Então não importa que nascer lá no ventre de gente aqui da terra. Não, já existia. Ninguém quer falar sobre isso, né? Ninguém quer falar sobre predestinação. Então Jesus falou assim, eu trago um pouco de peixe que vocês acabaram de pegar, disse Jesus. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, assim a rede arrebentou. Nesse aqui, 153 peixes, né? Quando a gente vai assim, esmiuçar, estudar, diz que eram 153 peixes, nenhum igual ao outro, diferente, né? Assim, porque ali Jesus aproveitava, né, para mostrar o milagre, mostrar que ele era o Filho de Deus, né? Que é impossível fazer acontecer isso, né? Pegar 153 peixes e não ter nenhum igual ao outro, verdade? Então, foi desse jeito, assim. Aí, versículo 12, agora venham comer um pouco. Jesus falou assim, venham comer um pouco, entendeu? A gente continua a existir, gente. Presta atenção, Jesus estava falando ali com eles ali, venham comer comigo aqui, vem comer um pouco, vem comer o peixe aqui, disse Jesus. E ninguém tinha coragem. Eu já vi uma pessoa ter a dádiva de ver um pai, né? Assim, e disse que era demônio, que o pai tinha se formado um demônio e estava ali tentando enganar, né? Teve uma dádiva de se mostrar para duas pessoas cultas, hein? Pessoas que não conseguem, que lê muito 1 Coríntios 11, mas não lê 1 Coríntios 15, não assimila 1 Coríntios 15. Não, onde está escrito, se nós esperarmos somente nesta vida carne, somos os mais infelizes e miseráveis no mundo, né? Porque Jesus veio para quê? Né? Jesus veio para quê, gente? Presta atenção. Essa foi a terceira, bem, então agora venham comer, ele falou, Jesus, né? E ninguém tinha coragem de perguntar se ele realmente era o Senhor Jesus. Ninguém tinha coragem de perguntar, entendeu? Porque estavam bem certos disso. Então Jesus aproximou-se, tomou o pão, né? E deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, desde que ressuscitou dos mortos. Então ele estava ali. A pessoa, se acontece isso hoje, Jesus morre de novo. Que a gente hoje em dia até tenta contar algumas coisas, que a gente às vezes tem o dom, né? Tudo assim, não precisa dar muita atenção não, entendeu? E se você bestar, eles te excluem da sociedade, chama-se demoniado e pronto. É só assim que se defendem, né? É só assim desse jeito. Presta atenção. Gente, não estou falando que o lado de lá só tem santo. O lado de lá é igual o lado de cá. Entendeu? Nós temos que ter discernimento do espírito. Tem o mal, bandido, e tem o santo. Tem aquele que é amigo, que é inimigo, e aquele que não é nada, que está só observando. Entendeu? Lá de lá é igual o de cá. Temos que estar só nos observando, entendeu? Esperando uma oportunidade para apontar, para te excluir, entendeu? Você pode fazer 100 coisas boas, mas a maioria fica esperando você fazer uma errada. É desse jeito a terrinha, o sistema humano, humanoide, é assim, entendeu? Eles não compartilham a amizade de verdade. Não, eles ficam aguardando o momento de mostrar, entendeu? Que não é aquilo, não é bem aquilo, tá vendo? Olha, apontar, entendeu? É assim. Tanto é que o homem, o terreno humanoide, eles não tem muito hábito de prestar muita atenção na mensagem. Presta muita atenção no mensageiro. Foi assim com Jesus. Falaram para ele o quê? Ele pode ter vindo de Nazaré.
que esse homem aí, filho de Maria, entendeu? Pode vir alguma coisa de Nazaré, entendeu? Então eles não conseguem edificar a mensagem, absorver, entendeu? A vaidade é demais, né? Soberba é demais, né? Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar primeiro, se humilhar e se converter do seu mau caminho, então aí sim, aí eu vou ouvir essas orações que se faz nesse lugar. Esse lugar é sua mente, coração, entendeu? Que muitas dos lábios, isso é muita coisa bonita, mas será que tudo que está saindo bonito aqui está aqui? Está no coração, mente. Então, vamos continuar aqui no capítulo 21 de João. Então, no versículo 16, Jesus repetiu a pergunta para Simão, né? Que ele ficou ali perguntando para Pedro. Pedro, você me ama mesmo? Tem certeza, Pedro? Você tem certeza, Pedro? Não ama nada, Pedro. Tu não fez, tu já me negou lá, tu não, entendeu? Tu já fez tanta besteira, Pedro. Né? Tu é opositor, Pedro. Tu é do sistema da circuncisão. Você vai ficar me matando o tempo todo de novo. Pedro, você é opositor, Pedro. Nada de mim. Você vai ficar a glória, a honra, você está pegando para você e vai ficar assim, me trazendo para a mente das pessoas, o quê? Me adorar. Em memória, Pedro. Presta atenção, Pedro. Então, cuida das minhas ovelhas, disse Jesus. Mais uma vez ele perguntou, Simão, você é o mesmo meu amigo? Pedro ficou triste, né? Porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. E o Senhor conhece, né? Ele está perguntando para perguntar, que ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, presta atenção. O Senhor conhece todas as coisas, ele falou. Aí o Senhor sabe, né, quem eu sou, sabe mesmo. Então. Jesus disse, então pastorei, entendeu? Pastorei as minhas ovelhas, não é as tuas ovelhas, não é ovelha de ninguém. Pastorei as minhas ovelhas, mas eles pegaram a ovelha tudo para eles. O sistema pegou a ovelha tudo para eles. E fica mandando uma ovelha ganhar outra, vai ganhar a ovelha para Jesus, mas é para Jesus não, é para eles. Não, porque as ovelhas é tudo de Jesus. Né? Então, pastorei as minhas ovelhas, as ovelhas já é de Jesus, não é isso? Ganhar a alma para Jesus, a alma já é tudo de Jesus, entendeu? A alma vivente. Se não fosse o fôlego de vida que veio do divino, ninguém estava vivo. A alma só se tornou vivente por causa do sopro divino. Então a alma já é dele, a alma, entendeu? Então como é que vai ganhar a alma para Jesus? Ai, meu Deus, a gente anima, cansado de falar nos outros vídeos, a gente anima a alma uns dos outros que estamos desanimados, estamos dispersos. Então a gente anima, né? A gente compartilha a animação, a edificação, a mensagem de ânimo, de fé. Mas aí o que nos interessa, que nós estamos falando de Apocalipse 1, versículo 7, né? Dali de João, né? O João foi o único que viu a destruição do templo de Jerusalém, a desolação que está lá em Mateus 24, versículo 15. Então, aqui a partir do versículo 20 diz assim, ó, Pedro voltou-se e viu seguindo a Jesus o discípulo que ele amava, que era João, aquele que se havia reclinado durante a ceia para perguntar a Jesus. A ceia, né? Estavam ali jantando. Ceia é uma pequena janta, né? Uma janta que tinha ali às 18 horas, os judeus ali, né? Então, ali estava tendo a Santa Ceia, teve a ceia, a última ceia, foi a Santa Ceia, que o Jesus, né? Tem aquela parte que fala, né? Que ele entrou ali
o jumento e tudo, mas esse é um outro vídeo. E tudo. Então teve uma santa ceia, só naquele dia lá. Presta atenção. Não mandou ninguém repetir, não. Depois o Lucas, o historiador, apanhou, contou para Teófilo, aí Paulo também estudou, aprendeu lá com Lucas, pegou as informações, aí falou lá para os coríntios que estavam assim, metendo o pé na jaca, fazendo tudo errado, né, e comendo, a comelância danada, que não tinha nada a ver. Aí ele pegou e falou: menino, aconteceu isso, vou entregar para vocês da forma que eu recebi, que me contaram, aconteceu isso, o que Jesus fez na última ceia foi para isso, assim, assado. Aí veio o sistema religioso, pegou aquilo, a passagem, pegou e fez doutrina, o tempo todo, fez uma doutrina ali, matando Jesus, o tempo todo. Paulo estava apenas doutrinando ali o povo, ali não estava mandando fazer doutrina, mas esse é outro vídeo também que nós vamos fazer. Então Pedro voltou-se e viu seguindo a Jesus, o discípulo amado, aquele que se havia reclinado durante a ceia para perguntar a Jesus: mestre, qual de nós trairá o Senhor? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Quanto ao João? Né? A gente fica logo acomodado com o outro, né? Acomodado. Né? Então, versículo 21, presta atenção, pelo amor de Deus, presta atenção. Olha, só João viu, né? Olha o verbo, viu. João viu, isso, o dia dos 70 anos de descer, porque ele morreu depois do ano 70 de Jesus, né? Ele morreu depois. Então ele foi que estava preso na ilha de Patmos, ele foi e teve a revelação para as 7 igrejas e tudo, e ele foi o único que estava vivo quando Tito, filho do Vespasiano, foi ali e teve a conclusão de Jesus de Nazaré para Jesus Cristo, né? Entrou ali o reino espiritual, o reino de Deus. Agora Jesus não mais ia habitar em templos feitos, né, por mãos. Deus não ia mais habitar em templos feitos por mãos. Então, no versículo 22 de João 21, Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, né, que tem você com isso? Então pega essa passagem, vai lá em Apocalipse 1:7, né, que ali todos viram, né, até quem os transpassou, que foi aqueles que feriram ele, né, as tribos também que estavam ali, tudo vivo. Então é uma escatologia consumada, né, 70 DC, entendeu? João está por aí. Então ele voltou, e só João viu, dos discípulos ali, só João viu, né? No ano 70 só João estava vivo. O próprio Paulo morreu no ano 67, né? Que tem com isso? Siga-me você, né? Portanto, espalhou-se o rumor de que aquele discípulo que não morreria. O que eles entenderam? Que Jesus estava falando que ele não ia morrer. Não é isso que Jesus está falando. Jesus apenas estava falando que no dia do juízo, no dia da vingança do Senhor, o único que estaria vivo era João. E ele não tinha nada com isso, ele escolheu assim. Mas não foi isso absolutamente que Jesus disse. Ele quis dizer: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, que tem você com isso? Eu sou aquele discípulo, eu sou testemunha destes acontecimentos. João estava falando. Eu sou testemunha desses acontecimentos. O João foi o único testemunha daquele acontecimento, né? Que aconteceu. De tudo aquilo, a profecia de Mateus 24. Então, ele disse assim, ó: eu sou aquele discípulo, eu sou testemunha destes acontecimentos e o registrei aqui. E todos nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Eu penso que se todos os outros acontecimentos da vida de Jesus, aleluia, também fossem escritos, os livros não poderiam caber no mundo inteiro. Paz seja convosco. Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar lendo Mateus 24, né? Porque nós vamos estar meditando nele todo.
Nós vamos começar no próximo vídeo a partir do versículo 27.